Bom, pessoal, hoje dia 21, né, de janeiro de 2023. Como não operei na quinta e na sexta-feira, né, vim aqui fazer uma análise, né, de como fechou a semana e o diário da quarta-feira. Se não me engano, foi o último dia que eu operei, né. Vou até ver aqui. Sexta, quinta, quarta. O último dia que eu operei foi na quarta-feira. Então vamos aqui ver o que aconteceu nesse dia que eu não postei diário, certo? Eu lembro que durante o pré-mercado, né, eu analisei, eu observei o fechamento do dia anterior em relação aos 60 minutos, a região que ele estava no diário, e também durante o início do pregão eu observei os pares de moeda em relação ao dólar dos países emergentes, né? E eu vi que o dólar estava positivo frente a todas as moedas dos países emergentes, né? Dos países emergentes subdesenvolvidos. Ok, só por isso eu queria ser comprador no dólar? Não. Se analisarmos aqui a região do diário, aqui não vai mostrar porque aqui não é o contrato contínuo, mas ele estava, né, um suporte muito importante. Eu só tinha visitado essa região apenas uma vez ano passado, certo? Então, não queria trabalhar na ponta vendedora, certo? A não ser que me desse um padrão muito bom, numa região muito boa, certo? Mas a priori eu queria trabalhar na ponta compradora. É tanto que o mercado faz essa bandeirinha de baixa, né, de continuação de movimento prévio, abriu aqui no Fabuloso 4, porém não quis pegar essa primeira venda por conta de estar na cara da mínima semanal e da mínima do dia anterior, né? Então, o mercado bandeira aqui tem uma notícia importante nos Estados Unidos para sair. Eu aqui nesse momento pelos 2 minutos efetuei uma compra, né? O mercado chegou aqui próximo da média móvel de 50. Meu alvo, se não me engano, era na média móvel de 202 minutos. Estava aqui próximo ao ajuste, né? Sabia que a região de 50 era forte, mas havia fechado com um volume interessante acima da média móvel de 20, né? Já fechando o gap. Então o mercado voltou e entrou na proteção. O mercado voltou e entrou na proteção. Ok, tranquilo. Nesse momento, deixa eu só relembrar aqui se estava numa operação no índice também. Foi no dia 18. Tava assim, ó. Você tem essa comprinha aqui, não evoluiu, né? Veio a notícia, média móvel 50, fez esse PCzinho lindo aqui. Ali para ter trabalhado com a venda, não efetuei. Beleza. Mercado, monta a estrutura pré-rompimento de mínimo do dia, né? De mínimo prévia. A entrada da venda, quem não quis pegar aqui, ó. A entrada na venda, interessante, seria nesse candle aqui. Chegou a pagar 1,5 do risco. Mas o ideal mesmo era aqui, ó. Nesse rompimento aqui. Que fez pullback nas médias. Ele que a notícia tenha sido nessa região aqui, né? E foi positivo com o cenário vendedor. Aqui seria a entrada ideal. Porém, não peguei. Como eu não queria trabalhar na ponta vendedora. Acabei pagando uma venda num pullback oculto pelos 2 minutos aqui. Pullback oculto não, pullback de pós-rompimento, né? Eu gosto de operar de um único candle. Porém, o mercado voltou, né? Stop curtinho me tirou. Nesse mesmo momento, eu estava tentando uma compra no índice, né? E também acabou não evoluindo. Beleza. Nesse momento, eu não pude ficar na frente do computador. Quando voltei, essa barra aqui estava em informação. Então, efetuei uma venda após esse fechamento, né? Voltou, fez o back na VWAP com média de 20. Essa entrada foi, o que eu posso falar? Foi errada. Por que ela foi errada? Porque aqui a gente poderia caracterizar, né, estava em formação, um possível fundo ascendente, né?
Observar, a média móvel de 20 não estava tão próximo, né? E não chegou a totalmente a encostar nela. E a média móvel de 9 não estava como está nesse momento. Tipo assim, ela não estava totalmente descendente, né? Então tínhamos essa possibilidade. Deixa eu só observar aqui se tem alguma divergência. Aqui, ó. Vamos olhar aqui esse primeiro fundo. Ó, observe. Um gap, o mercado fez esse fundo aqui no IFR, no IFR, né? No RSI, que a gente observa as divergências. Em seguida, ele fez esse fundo mais baixo do que o anterior. Vocês concordam? Só que no IFR ele fez um fundo ascendente. Então aqui a gente tinha essa divergência, né? Eu sabia que poderia ser uma falha de estrutura aqui por conta do cenário macro e do cenário mundial também, em relação à moeda do dólar. No MACD, deixa eu observar. No MACD também. Olha só. Olha só a importância. Ó, MACD fundo ascendente, IFR fundo ascendente e o mercado fez um fundo descendente. Ó, vale até um print. Eu não consigo aumentar aqui. Ó, vermelho, 2, azul. Aqui eu consigo aumentar bem. Amarelo. Tá vendo a importância da região, né? Dos indicadores aqui no estocástico. No estocástico eu não levo muito em consideração, né? Mesmo ele sendo um bom indicador. Mas observem essa divergência. Vou até tirar uma print aqui. Porque isso é estudo. Isso é análise de dados. Isso é day trade discricionário. Ou seja, a gente está reagindo ao movimento do dia. Só que olhando o cenário macro, regiões, não é porque fez um pivôzinho de venda, né? Pivôzinho de venda, perdão, um pivôzinho de baixo. E a gente vai vender, às vezes, na cara de um fundo semanal com o meu viés, que às vezes atrapalha, mas às vezes pode ser uma trava de segurança. Estava nesse dia para ser comprador de dólar, né? Porém, aqui após essa operação, eu acabei saindo do mercado, né? Tive que resolver algumas coisas e tal. E o que acontece? O mercado falha fundo, né? Com divergência, rompe conjunto de médias. Aqui não vi nenhuma oportunidade, porém nesse candlezinho aqui, ó, ficou extremamente interessante. Por quê? A gente não opera no primeiro rompimento da média móvel de 50, né? Ressalto aqui essa compra porque eu estava contra um gap, né? Mas o movimento já estava bem esticado, certo? Mas a gente sempre opera segundo teste na média móvel de 50. Então testou uma vez, testou duas vezes, na terceira vez ele conseguiu romper, né? E aqui ficou interessante porque ele rompeu as médias, montou essa microestrutura, entrou o volume comprador e deixou aqui no gatilho. Então comprou aqui, primeiro alvo, máximo do dia. Segundo alvo, sem projeção, a gente ia a máxima dessa consolidação do dia anterior. Por uma ótica de tempos gráficos maiores, média móvel de 20 e 60 minutos, com média móvel de 50 e veio alto semanal, ou seja, essa região dos 526. A gente está falando de um risco de 8 pontos para um alvo de 20 e de 28, certo? Só que o mercado chega, simplesmente ignora essa média móvel de 200, ignora em que sentido? Não monta uma estrutura para romper, todas as médias menores estão alinhadas, e o mercado simplesmente vai embora, né? Oportunidade, após essa média móvel de 200, a gente teve esse breakoutzinho aqui, ó, a média móvel de 9, aonde? Que região? Na retração de 7640, né? De 7640 da máxima de terça-feira com a mínima da quarta-feira.
certo? Lembrando também que perto desse conjunto de médias aqui, a gente também tem a retração de 61. Então ela é uma região muito forte para a gente segurar essa operação, né? A não ser que tivesse mais contratos, tivesse muito confiante no cenário, mesmo contra todos esses argumentos técnicos, mas tínhamos alvos maiores, certo? E o mercado devolve, né, toda essa queda, que foi um dia que eu falei que foi horrível, porque o mercado simplesmente desceu, mas desceu brigando, né? Veio testar essa mínima e devolveu em V no único movimento após a abertura do mercado americano, certo? Chegou a pagar aqui até seu máximo 87 pontos, muita coisa. Mas você não trabalha com retração dos dias anteriores, beleza? O que você poderia ter feito aqui? Primeiro você projetaria esse pivô inicial aqui, o que gerou sua entrada, fundo ascendente, beleza? Tem uma confluência aqui com retração no 61, mas o mercado foi todos os alvos. Quando ele cravou o último alvo aqui, observe que ele entrou nesse movimento corretivo até a média móvel de novo. E você queria, ou você entrou novamente nesse movimento, você pode fazer novamente a projeção desse movimentozinho, né? O mercado foi todos os alvos. Trabalhando com um Fibogap, que seria o Fibogap? Eu pego a mínima, né, prévia desse movimento com o fechamento do gap. Vamos considerar essa aqui, depois a gente considera a mínima do dia. Ó, tá vendo? Pegamos a mínima prévia, né? Porque montou a estrutura que falhou, né? Não conseguiu se firmar abaixo dela com o gap. O mercado cravou o terceiro alvo e finalizou no quarto alvo. Também, observe, tem inúmeras formas de trabalhar com projeções. A gente poderia projetar a mínima do dia com a máxima do dia, né? E estavam rompendo essa estrutura. E o mercado novamente cravou todos os alvos. Então as operações foram essas, né? Eu tenho uma comprinha aqui, uma vendinha aqui, outra vendinha aqui, mesmo contra o meu viés. Porém, deu entrada linda na compra aqui e outra linda aqui em cima. O mercado sentiu retração semanal, entrou em movimento corretivo, entrou em processo de distribuição, certo? Até quando houve essa convergência com a média móvel de 50, o mercado quis entregar um novo movimento, certo? Aqui, na quinta-feira, ó, o mercado já abre rompendo essa máxima, rompendo essa região de briga aqui, ó, entre a retração de 38 e a mínima semanal. O mercado já abre fugindo dessa região, ó, abre fugindo dessa região, porém ele abre acima da retração do 61 semanal com VWAP mensal descendente. O mercado já senta essa região e já entrega um processo corretivo, o que já era esperado diante dessa amplitude aqui, certo? Porém, observe que o mercado corrige não essa pernada, certo? Mas sim corrige um cenário macro esticado, né? Vamos colocar aqui no 60 para a gente conseguir olhar de uma forma melhor. Ó, vamos aqui. Ó, isso aqui foi na quarta-feira, que foi esse último rally de alta, certo? O mercado abre na quinta-feira já testando a 260 minutos com a VWAP mensal. Só que ele volta e não chega nem a primeira retração desse movimento. Por quê? Porque ele está corrigindo essa pernada de baixo aqui, né? Então ele chegou próximo a 7640 dessa pernada de baixo, né? Então o que acontece? O mercado agora, ou ele vem, né, perder mínimo e dar continuidade a essa tendência de baixo, ou ele pode buscar a correção dessa pernada mais ampla, certo? Que junta as duas semanas anteriores. Outra coisa que a gente pode observar aqui também pelo 60 minutos é que ele conseguiu fugir dessa região de briga, né? A gente pode caracterizar essa retração de 38,2 aqui como uma zona de pressão. Como assim uma zona de pressão? Ó, observe, até pelo 5 minutos a gente consegue ver que o mercado briga 4 dias nessa região, 5 dias. Ele consegue fugir. E essa resistência, né, que estava impedindo que o nosso preço rompesse para cima, acaba virando um suporte, né? Agora foi testado uma vez e provavelmente, né, essa região aqui irá virar uma nova região de briga,
né? Como a gente sabe, o mercado não se movimenta sempre em tendência e sempre em linha reta, né? Voltando aqui só uma recapitulada. Ó, testou retração, entrou movimento corretivo. Mercado vem na mínima da máxima do dia anterior, faz esse padrão de fundo duplo na média móvel de 50, porém não consegue se manter abaixo dela e entra com pressão compradora. Então aqui caracterizou outra compra, né? Os 2 minutos aquele que deu para adiantar aqui, aí o mercado chegou a pagar 30 pontos. Depois o mercado testa a retração no 61, que ele abriu rompendo, não consegue se manter acima e falha a estrutura e entrega um movimento de baixa. Esse candle aqui também foi no outro momento de notícia, né? Porém, até sem forçar esse movimento, a gente consegue ver aqui ó, se eu consigo dar aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro, ó. O outro ombrinho, vocês considerem aqui, ó. Entendeu? Tentou uma vez, não conseguiu, tentou novamente, não conseguiu, perdeu médias, né? Rompeu médias para baixo, entregou esse movimento de baixo. Aqui você poderia trabalhar buscando primeiro o alvo mínimo do dia e também poderia projetar a linha do pescoço aqui. O mercado quase cravou o terceiro alvo, porém tínhamos essa média móvel de 200 totalmente ascendente, certo? Durante essa queda ele foi entregando alguns movimentos, ó, esse aqui lindo, esse aqui foi perfeito, ó, a coluna média móvel de novo, as médias alinhadas, entregou um candle de convicção, de ignição, entregou mais 33 pontos, certo? Já na sexta-feira, um dia que eu não opero, abriu na região da média móvel de 200, né? Sabemos que é uma média forte, média móvel de 20 a 60 minutos, e que está continuidade ao movimento, né? Que movimento esse? O movimento que iniciou aqui na quarta-feira. O mercado foi, corrigiu, né? E tentou ir novamente. Lembrando que trabalhar na venda aqui seria inviável. Além da média móvel de 200, a gente tem aquela região de pressão, né? Que era a resistência, agora virou um suporte, né? Então aqui foi um pivô clássico. Ó, o mercado abre embaixo, não consegue se manter, rompe a média móvel de 50, né? Nesse primeiro movimento não seria errado pegar aquele pelos 5 minutos, pelos 2 minutos, ficou lindo. Só que ele volta, faz essa ancoragem perfeita no conjunto de médias e entrega esse presente. Stop de 8 pontos na própria barra, ou stop um pouco mais técnico, 15 pontos. Aqui podemos trabalhar com a retração do 61 como alvo, como vocês podem ver, ou a gente poderia projetar tanto o espelhamento como o próprio pivô, né? Seria essa máxima com essa mínima com essa máxima. E observem que os dois chegaram a cumprir alvos, só que o do pivô acabou sendo mais técnico, ó, exatamente um alvo de 100%, né? Um risco, vamos supor que a gente consiga pegar nesse rompimento aqui de 11 pontos, faz o segundo alvo 50 pontos, 5 para 1, né? Quando o dólar quer entregar movimento e a gente está atento e gosta de operar, ele entrega, certo? E durante o resto do pregão, o mercado ficou brigando entre o conjunto de médias. Aconselho não operar quando as médias curtas estiverem contra as médias longas, ok? O índice, ó, índice como não opera bastante, vamos só dar uma olhadinha aqui, ó. Na quarta-feira tentei essas duas comprinhas aqui, o mercado não evoluiu, a compra ideal seria aqui, né? Sabemos que tem uma retração de 50 macro, mas estava buscando o topo semanal. O mercado com muita enrolação conseguiu cumprir esse alvo. Já na quinta-feira, assim como o dólar, o índice abriu bem esticado para baixo, um gap amplo, e o mercado, no primeiro momento, a média móvel de 400 segura o preço aqui, só que ele consegue romper, né, deixando aqui, se a gente for olhar, uma barrinha ignorada. Observe esses candles de convicção altista. E o mercado não consegue perder mínimos, certo? E faz um fundinho ascendente,
deixa a barriguinha lá de pré-rompimento da média móvel de 400, entrega um belo movimento, chegou a pagar 1.300 pontos, certo? Nesse período também aqui, esse dojizinho aqui também deixou uma oportunidade de compra, né, pelos 2 minutos, e pós rompimento, ou no rompimento da média móvel de 50 dos 2 minutos, certo? Depois, o mercado fecha gap, e se a gente pegar o fibro desse último movimento de baixo aqui, ó, o mercado chega a sentir a região do 7640 e faz aqui de uma forma mais clara um ombro cabeça ombro, né? Sendo viável a entrada, né? Quem adiantou um pouco aqui acima na média móvel de 200 ou aqui nesse rompimento da VWAP. Aqui já era um pouco mais arriscado por conta da média móvel de 50, certo? Mas aqui quem estava atento ao cenário poderia se caracterizar como uma falha de continuação de alta, como foi. Pegaríamos a venda nesse rompimento aqui, sobe 200 pontos, chegou a pagar 650, né? Para alvos a mesma coisa, a linha de pescoço ou as retrações do dia. Quero usar máximo com a mínima. O mercado parou na retração de 50%, né? Depois entrou pressão compradora na região de 50%, o mercado faz uma bandeirinha de alta de pré-rompimento a 200 e consegue romper. Na sexta-feira, assim como o dólar, deixou um movimento lindo de compra, o índice deixou um de venda. Abre com gap de alta, deixa uma barra que é engolfada nos 15 minutos, monta estrutura, um pivôzinho clássico de venda, deixa esse candle gatilho, um stop de 250 pontos e até média móvel de 400 entrega 950, certo? Olhando agora cenário macro, né? Vamos ver como fechou o dólar no diário. Olha a região que eu falei, esse suporte aqui, certo? Última vez que ele chegou nessa região foi em novembro do ano passado, né? Outra vez ele chegou até a romper foi no início do ano, né? Então é uma região muito forte de compra, né? Observe que ele não conseguiu fechar abaixo em nenhum momento do terceiro alvo desse pivôzinho aqui e era viável uma correção pelo menos até a média móvel de novo. Na quarta-feira ele chegou a média móvel de novo, na quinta ele abriu com gap já na média móvel de 20, né? Então esse fibo aqui eu vou tirar, esses alvos eu ainda vou deixar, porém vamos ver onde ele parou. Ele pega a mínima com a máxima desse movimento e punho aqui, parou na retração de 38,2. Se pegarmos todo esse movimento, mas se pegarmos do início desse último movimento vigindo dessa última pernada, seria nesse candle aqui, né? Ele parou na retração de 7640. Por que nesse candle aqui? Porque aqui foi onde houve uma correção, né, desse candle aqui e se confirmou esse pivô de baixa ancorado na média móvel de 20, né? Então aqui a gente tem a retração de 76,4, mas se levarmos em consideração esse movimento maior, né, que é o ideal, o mercado só chegou até a primeira retração. Quer dizer que ele ainda pode corrigir um pouco mais, pelo menos até essa média móvel de 50. Já o índice, a gente vamos olhar aqui, né? Olhar aqui pelo Ibov, ó, como eu mencionei nos outros vídeos anteriores. Acontece, o mercado concluiu a volta em V, né? Falei, vai entrar uma pressão vendedora aqui por conta dessa resistência forte. O mercado tem duas opções, ou ele vai corrigir um pouco mais profundo até a retração de 1,8, ou ele vai chegar próximo dessa região de máximas, especialmente a retração de 50 com média móvel de 20, pós rompimento nessa LTB, exatamente como eu falei, e vai dar continuidade ao movimento. A partir do momento que ele fizer essa troca de polaridade e der continuidade ao movimento, a gente pode trabalhar com os alvos dessa volta em V, tendo o primeiro alvo aqui nos 115.700, né? Então foi isso, a expectativa é que, graficamente falando, né, a tendência primária
ainda é de baixa, secundária de baixa, né, querendo virar, e tá terciária, que é a mais curta, já é de alta. O dólar é primária, que é 200, flat, secundária, flat, terciária, flat também. Ou seja, o mercado está indefinido. Isso pelo diário. Vamos olhar no semanal. Semanal, indefinida a primária, secundária de baixa, terciária de baixa também. Mas essa foi a nossa análise. Uma semana bem interessante. Alguns erros da minha parte, porém com paciência o mercado paga bem.